Fala galera, tudo bom? Tô aqui com meu irmão Stefano na minha casa. Vamos ter um papo aqui sobre investimentos, renda variável, renda fixa, entender um pouco como a gente chegou nesse lugar, nesse dia de hoje, por que a gente pensa do jeito que a gente pensa e tentar entender aí qual é a melhor maneira de olhar para o futuro, né, Stefano? É isso aí. Eu invisto aí desde que eu me entendo por gente, o Stefano também, isso aí é uma coisa que faz parte da nossa realidade. O nosso meio fala muito desse assunto. E o que tu percebe sobre as crenças das pessoas, Stefano? Em relação a investimentos? Sobre investimentos, o que é um bom investimento, o que é um mau investimento, o que eles acreditam ser arriscado. Eu acho que a gente tem que, para tratar desse assunto, tem que falar do conceito do Warren Buffett, né, que vamos dividir o investimento em duas partes. A primeira parte é não perder dinheiro. Ou seja, você tem aquele dinheiro ali, você pode ficar negativo com esse dinheiro. Então, antes de mais nada, você tem que mitigar esse risco de ficar negativo com o dinheiro. Quando você já está assegurado, com bastante confiança desse quesito de não perder dinheiro, aí você pensa em ganhar dinheiro, em multiplicar o seu capital. Então, antes de mais nada, os leigos, eles precisam se acostumar com rentabilidades reais, rentabilidades plausíveis. Por exemplo, o Warren Buffett teve uma média de rendimento mensal de 1,5%. Mas você pode ver aí propagandas enganosas prometendo 2%, 3% ao mês, 5% ao mês. Então tem que tomar muito cuidado com as pessoas mal intencionadas. E os inocentes também, né, Stefano? É importante a gente entender isso. Tem muita gente que perde dinheiro por inocência, ou seja, em acreditar em retornos irreais que não são plausíveis e acreditar também que consegue ter um retorno acima da média sem pagar o preço por isso. E pagar o preço, eu não estou falando só de você estudar, ser diligente no seu trabalho, ser cuidadoso, mas também ser disciplinado emocionalmente. E a gente aqui não quer pregar a ideia de que na hora da volatilidade você não vai sofrer. Você vai sofrer uma coisa química no teu corpo. Para quem não sabe, a amígdala, ela manda um sinal de fuga ou luta. E é natural que aquela pessoa que não tenha uma programação mental adequada, ela fuja, que no mercado seria vender na baixa, ou lute, que eu vejo muito esse comportamento nas pessoas que querem dobrar a operação ou investimento quando ele está perdendo, querendo fazer o preço médio. Mas voltando aqui no que o Stefano estava falando, o conceito do Warren Buffett de não perder dinheiro, né, Stefano? Então, o melhor caminho para você ganhar dinheiro, por incrível que pareça, é qual, Stefano? Renda variável. Então, a pessoa que ficou os últimos 3 anos fora da renda variável, ela perdeu uma oportunidade de aumentar o poder de compra em termos reais que poucas vezes a gente consegue ver. A gente já fez uns exercícios práticos aqui de entender as pessoas que não participaram dos 10 melhores dias da bolsa ou dos 10 piores, e por incrível que pareça, a pessoa que não participa dos 10 melhores dias da bolsa acaba sendo muito prejudicada no longo prazo. É verdade, e é por isso que eu simpatizo bastante com o buy and hold, porque o buy and hold, se você conseguir se desvencilhar do valor do seu patrimônio líquido ali na corretora, se você não ligar para isso e ligar para a qualidade dos ativos, e enfim, você vai agarrar todos esses momentos, os bons momentos e os maus momentos. Só que se as bolsas de valores do Brasil e do mundo estão onde estão, é porque subiram mais do que caíram. Então, quando você tem uma estratégia de buy and hold, você vai agarrar todos esses melhores momentos. E você pode fazer esse buy and hold em diversas classes de ativos. As ações, própria renda fixa, ações no exterior e fundos imobiliários. O Stefano é a grande autoridade aí. Qual é a grande diferença que você vê, Stefano,
em se expor na renda variável através das ações no Brasil e dos fundos imobiliários? Bom, a principal diferença dessas duas classes de ativo é a seguinte: os fundos imobiliários têm metade da volatilidade das ações. Então, se você não está acostumado com o ambiente de bolsa de valores, de renda variável, eu sugiro você começar com fundos imobiliários, porque eles têm metade da volatilidade. Segundo, quando você começa botando seu dinheiro, é uma novidade para você. Você pode estar ansioso, pode estar curioso, querendo ver como funciona e tal. Então, fundos imobiliários pagam rendimentos todos os meses. Ou seja, você faz lá o seu aporte em fundos imobiliários, numa carteira diversificada, e no mês que vem você já vai estar recebendo aluguel, rendimento. Então, você vai ter uma sensação que o seu dinheiro está produzindo, porque você botou o seu dinheiro, mês que vem vai ter o aluguel. Então, esse é um bom começo comparativamente com as ações. Por quê? Muitas das ações pagam dividendos, sim, só que em períodos erráticos, né? A maioria paga trimestral ou semestral, tem rendimentos também, dividendos anuais, dificilmente são as empresas que pagam mensal. Então, fundos imobiliários é um bom começo. Eu acho que para o grande público também, os fundos imobiliários eles fornecem uma vantagem, que é a tangibilização do ativo, né? Você consegue tornar ele palpável, porque você vai lá na Faria Lima, vê lá o prédio, vai aqui no Shopping Via Parque, você consegue ver o fluxo de pessoas, as pessoas com sacola na mão. No shopping você consegue entrar dentro, você consegue observar tudo. Então, o fundo imobiliário, principalmente para o investidor iniciante, ele diminui uma gama de incertezas que as pessoas normalmente têm com a bolsa. Ansiedade. Outra coisa que eu acredito que é uma vantagem enorme dos fundos imobiliários, como eles têm uma frequência de pagamento de proventos mensal, se em algum momento aquele fluxo ele se altera ou ele cessa, o investidor consegue perceber isso muito rápido, né, Stefano? E aí ele consegue agir em cima disso. Mas também isso aí pode ser um grande risco, porque a volatilidade ela pode estar servindo o investidor, também pode estar desservindo ele ao mesmo tempo. Tudo depende como você vai enxergar aquele movimento de queda abrupta ou consistente e entender se aquilo é uma oportunidade ou é, na verdade, uma armadilha. Você pode usar o valuation para fazer isso, você pode usar a comparação com imóveis similares na região. Isso aí você fala com o corretor, entende do mercado local, e aí você consegue entender a partir desse ponto quais são as possíveis vantagens competitivas que o investidor pode ter. Ele pode ter uma vantagem competitiva informacional, que é, no caso aqui eu e o Stefano, a gente pode ir aqui no Shopping Via Parque, que é a menos de 10 minutos da nossa casa, e entender aquele ativo com muito mais clareza do que um ativo que fica, por exemplo, o centro de distribuição das lojas Renner, que também fica no Rio, mas fica lá em Santa Cruz. A gente não tem tanto acesso àquele tipo de informação, da qualidade, a manutenção do ativo. E fala um pouco aí, Stefano, da tua experiência com um evento que ele está se tornando cada vez mais frequente, que é a emissão de cotas, e o que acontece um tempo depois com as cotas daquele fundo e como que a gente pode tirar proveito disso. Então, a emissão de cotas dos fundos imobiliários é quando o gestor ele quer chamar capital para dentro do fundo, ele quer se apossar de mais capital, e aí ele emite novas cotas. A maioria das emissões, das novas emissões de fundos já existentes, tem o direito de preferência, ou seja, só pode comprar essas cotas já os cotistas. Então não é uma emissão aberta para todo mundo. Isso aí, eu acho que, de regra geral, se você confia no gestor, é uma boa oportunidade para você entrar. Por quê? 2 motivos. Vamos dizer que atualmente as cotas desse fundo estão sendo negociadas a um valor X. Então no mercado você pode comprar esse valor X. Para o gestor chamar dinheiro para dentro do fundo, ele precisa tornar essa emissão atrativa. Ou seja, os preços dessas cotas da emissão precisam ser menores que X. Porque se for
X ou mais do que X, eu vou lá e compro no mercado, nem me preocupo com a burocracia de fazer a subscrição. E além disso, se você confia no gestor, você pode ter certeza que ele vai procurar novos investimentos com esse novo dinheiro de rentabilidade pelo menos igual ou maior. Então, se for pelo menos igual, ótimo, a rentabilidade se manteve e o fundo está mais diversificado. E se obteve uma rentabilidade maior, você vai estar lucrando mais, seus rendimentos vão estar maiores, porque o rendimento do fundo vai estar maior e você é sócio da fração ideal desse fundo. É importante a gente entender também os motivos que levam a essa emissão de novas cotas, porque se o gestor está emitindo aquelas cotas para tapar um buraco, é provável que você tenha duas possibilidades: ou aquele buraco vai ficar mais fundo a partir daquele momento, ou realmente ele vai chamar o número de cotas suficiente para pagar uma despesa inesperada ou lidar com algum tipo de problema que aquele ativo venha a ter no futuro. Mas a outra possibilidade, ele pode emitir mais cotas, fazer a subscrição para diversificar o portfólio daquele fundo, diluir riscos geográficos, riscos de ativos, riscos de inquilinos, ele alongar o prazo médio de recebimento ou na verdade, os contratos daquela carteira média que aquele fundo contém. Então você tem que entender a motivação da emissão dessas novas cotas e entender se a avaliação faz sentido, tá? E aí a gente chega no assunto de métodos de avaliação e vamos falar aqui de fundos imobiliários, que é um assunto que eu acredito que deva ser a porta de entrada na renda variável dos novos investidores devido a essa baixa volatilidade que eles apresentam em média, tá? E aí acredito que a gente deva procurar os métodos mais simples. E o método mais simples, ao meu ver, é o modelo de Gordon. O que você acha do modelo de Gordon, Stefano? Eu gosto, mas sinceramente eu não utilizo valuation para fundos imobiliários. Qual é a tua abordagem que você confia que as tuas crenças estão alinhadas para que você não use o valuation, Stefano? Eu gosto de... A técnica mais próxima de um valuation que eu mais simpatizo seria o spread, o bônus, acima dos juros da NTN-B longa. Então, exemplo, tem a renda fixa lá, IPCA, Tesouro Direto 2040? 2045? 2045. 2045. Então vai estar lá, IPCA mais 4 e alguma coisa. Os investidores, eles gostam, e eu me incluo nisso, de adicionar uma rentabilidade de 2 a 3% acima. Então, se atualmente, no dia de hoje, está por volta de 4 e alguma coisa, eu tenho que esperar no retorno de um risco de um fundo imobiliário lá por volta dos 6 e alguma coisa até 7 e alguma coisa. E aí, tendo isso em vista, tendo isso como um balizador, dentro do universo de fundos imobiliários, eu me adapto às situações do momento. Então, veja, por via de regra, geralmente os fundos de maior qualidade pagam os menores rendimentos e os fundos de qualidade duvidosa, de ativos secundários, terciários, pagam rendimentos maiores. Quando você fala em termos de rendimento, você está falando de dividend yield, né, Shell? Dividend yield. São os proventos distribuídos nos últimos 12 meses sobre a cotação de hoje, né? Isso. Então, quando eu disse de 2 a 3% acima do spread, em cima dos juros do Tesouro Direto NTN-B, é do yield anual. Então, galera, a gente vê que ele pode usar essa comparação. Isso aí ele tem como uma premissa de que o mercado está normalmente bem precificado, ou seja, o mercado está sendo eficiente em captar o retorno e o risco, mas aí em alguns momentos existe uma distorção devido à percepção no mercado de maior risco. Isso aí leva a um desconto maior nos fundos imobiliários e você fazer um investimento, e aí a gente vai entrar no assunto renda passiva, né?
Você fazer um investimento imaginando que você tenha um yield de 9% ou mais a variação da inflação, que os contratos de aluguel normalmente, quando eles são típicos, eles contemplam esse reajuste, eles podem gerar uma grande fonte de renda passiva que você pode escolher ou consumir ou reinvestir em novas cotas e aí fazer o juro composto funcionar mesmo no mercado financeiro. Especificamente aqui a gente falou muito dos fundos imobiliários, né, Stephanie? E aí, chegando na prática, você que é pai, tem filha, tem esposa,